raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Ha! Saudações rubro-negras, episódio número 11 no For Rap Podcast no ar. Eu sou Juan Calheiros e hoje recebo um ídolo rubro-negro, o anjo loiro da Gávea, Sávio. Seja bem-vindo, craque. Tudo bom, Juan? Prazer falar com você, com os rubro-negros principalmente, né? Então, um prazer muito grande. Com certeza, prazer é todo nosso. Antes da gente começar, eu sempre passo um pouco os números do nosso convidado, os títulos com a camisa do Flamengo, né, para a nação. Teve o Campeonato Brasileiro de 92, já estava integrado ao elenco. Troféu Eco, Taça dos Campeões Brasileiros, né, a Taça Brahma. Todos esses em 92. 93 teve a Taça Libertar, Troféu Raul Plasma, Taça Cidade do Rio. Depois em 94, Pepsi Cup no Japão. Torneio C94 de Kuala Lumpur, também 94. E em 95, o Torneio Maria Quitéria, em São Paulo. 96, Taça 15 anos da SBT. Campeonato Carioca, onde você foi melhor jogador do campeonato também. A Copa Ouro Sul-Americana, onde você também foi artilheiro da Copa Ouro. E a Taça Guanabara em 95 e 96, Taça Rio em 96. 97, Copa dos Campeões Mundiais, Copa Rede Bandeirantes, Cidade de Juiz de Fora e Torneio Cidade de Brasília também em 97. Foi artilheiro da Copa do Brasil em 95, com 7 gols, e vice-artilheiro na década do Flamengo de 90 a 2000, com 95 gols, sendo 261 jogos com a camisa do Flamengo e 95 gols, segundo o site Fly Estatística. Ainda teve participação na seleção brasileira também, né? O torneio pré-olímpico 96, medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta em 96 e o vice-campeonato da Copa Ouro da CONCACAF também em 96, com 26 jogos pela seleção sub-20, com 8 gols, 19 na Olímpica e 14 gols, e na principal 24 jogos e 6 gols marcados. A lista é longa, rapaz, a gente até... É verdade. Agora, sabe, você é de Vila Velha, né, no Espírito Santo, e começou a jogar bola lá novinho ainda no Desportiva Ferroviária, até chegar no Flamengo em 88. O que te trouxe pra Gávea? Olha, é uma lista aí, realmente, eu não tinha escutado essa longa lista ainda. Eu sou capixaba, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, e eu comecei muito pequeno, na verdade, no time do meu pai, né? E meu pai era tricolor, né? Meu pai era torcedor do Fluminense, então ele acabou formando na época lá o Fluminensinho, né? E eu comecei a jogar no Fluminensinho, e eu comecei muito cedo a me destacar, até eu chegar na Desportiva Ferroviária, que é realmente um dos maiores clubes do Espírito Santo, onde eu comecei. Eu sou também torcedor da Desportiva. Sim. E ali foi um ponto determinante. Na ocasião, teve um torneio internacional em Vitória, no qual fizeram parte, por exemplo, Flamengo, Bahia, Botafogo, River Plate da Argentina. E eu, pela Desportiva Ferroviária, fui campeão justamente contra o River Plate. E ali foi um torneio importante para mim. Eu me destaquei e logo depois, meses depois, eu estava chegando na Gávea. Então, foi um processo ainda um pouco estranho, né? Porque o Flamengo não era a primeira opção. Logo depois do torneio, eu tive um convite imediato do Bahia. O Bahia disputou o torneio também. Botafogo. Então, engraçado que eu fui para o Rio com meu pai. Meu irmão jogava no Fluminense. O meu irmão mais velho jogava no Fluminense. Sim. Eu fui para o Rio e alguns diretores do Botafogo me conheciam já na época. E pediram para o meu pai para que eu fosse para o Botafogo, para fazer os treinos e para ficar. Só que o destino foi realmente... Nos 2 dias que eu fiquei no Rio de Janeiro, justamente teve greve de ônibus no Rio, e aí eu não pude. Eu até fui, na época peguei um táxi, mas não teve treinos, porque realmente ninguém pôde chegar, e meu pai não quis me deixar no Rio, e logo depois eu quase fui para o Bahia também, mas no final veio o convite do Flamengo, a minha opção pelo Flamengo foi realmente... Quando eu recebi esse convite, eu não pensei 2 vezes. E é o destino, né? Era pra ser. O destino fez que eu passasse ali muitos anos da minha vida dentro da Gávea. Exatamente, realmente aí tudo foi caminhando para acabar parando na Gávea, né? Podia não ter vindo. Ainda no juvenil do clube, você teve um grande susto ao descobrir um problema no coração, né? Como é que foi para você tomar esse susto? O que você pensou dali? Eu acho que é um momento que a gente, mesmo novo, mesmo muito jovem, a gente reflete muito, né? Então, sem dúvida, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Claro, por um problema que eu estava tendo, um problema de saúde. E, ao mesmo tempo, com esse problema, eu podia deixar de fazer o que eu mais gostava na minha vida, que era jogar futebol. Então, eu entrei num processo onde no juvenil
eu já tinha começado a me destacar e, ao mesmo tempo, veio essa notícia. Então, foi muito difícil para mim, porque eu tive que parar praticamente 2 meses para fazer uma bateria de exames, e baterias, na época, de exames rigorosos. Então, foi muito difícil, né? Porque a minha família sofreu muito também. Então, a gente tinha uma interrogação na época se eu podia ou não continuar no futebol, mas eu fiz um tratamento intensivo. O Flamengo realmente foi fundamental na minha carreira, na minha vida. Me deu um suporte muito, muito, muito bonito, muito bom e muito de um companheirismo muito grande, né? Então, junto a isso, eu tive que tomar um medicamento durante alguns anos, mas realmente, depois de 2, 3 meses, o meu grande amigo, um dos caras que eu tenho o maior respeito no futebol, que é o Dr. Serafim Borges, que é médico do Flamengo, um dos médicos do Flamengo até hoje, cardiologista, ele ali atestou que eu podia jogar futebol e ali foi só felicidade, né? Foi um momento realmente muito, muito complicado na minha vida. Imagino, deve ter sido um alívio também quando ele falou, né? Porque o medo de não conseguir devia ter sido bem grande mesmo. Exato. Você subiu para os profissionais e justamente no ano que o Flamengo acabou sendo campeão brasileiro, né? Em 92 você já estava ali naquele grupo, apesar de não ter tido uma participação efetiva em si ainda, mas já convivia com aquele elenco. Qual a importância para você de ter feito parte já de uma geração vitoriosa e como você foi recebido pelo aquele elenco? Muito. Foi uma importância muito grande, porque eu subi ali com 18 anos, onde, vamos dizer, o Carlinhos, treinador, Sim, deu a primeira oportunidade. Então, para mim, foi muito importante, porque eu convivi praticamente todo aquele Campeonato Brasileiro com um grupo bom, com um grupo forte, com um grupo de jogadores experientes. Na ocasião, o Júnior, o Gilmar, o Zinho, o Wilson Gotardo, e jogadores da base também, como Nery, Paulo Nunes, Rogério, Djalminha, Júnior Baiano, Marcelinho. Então, para mim, foi muito rica aquela convivência de experiência, com muitos jogadores ali, com um profissionalismo muito grande também. Então, eu tirei como uma lição muito grande da minha vida de que realmente o que significava jogar no profissional do Flamengo, pertencer ao elenco profissional do Flamengo, a responsabilidade, o profissionalismo, e somou também, claro, com a conquista do brasileiro, né? Então, ajudou. Foi muito legal, foi uma experiência muito, muito importante na minha carreira, para a minha sequência da carreira também. Sim. E ainda novo, como é de costume com as joias do Flamengo, você foi chamado de novo Zico. Na época isso não era tão frequente como a gente vê hoje em dia. Como você recebeu esse rótulo, né, digamos assim, e se isso te ajudou ou te atrapalhou de alguma forma? Para mim me ajudou só. Me ajudou porque muita gente... A pressão é que eu assimilei de uma outra forma. Sim. O que eu tirei daquilo ali, eu falei, poxa, ser comparado com o meu grande ídolo e o maior ídolo da história do Flamengo é um motivo de honra, de orgulho. Claro. E é sinal de que eu estou fazendo um bom trabalho, que eu estou jogando bem. Sim. Então, para mim, aquilo ali foi incentivador. Em nenhum momento eu misturei as coisas, porque na minha cabeça eu sabia o que era o Zico, o que significa o Zico para o Flamengo e a história dele dentro do clube. Então eu não misturei as coisas. Para mim, eu queria criar meu espaço, eu queria realmente ser o sábio e criar meu espaço dentro do Flamengo, dentro do coração do torcedor do Flamengo, e foi só isso. Mas eu tirei como incentivo. Poxa, ser comparado com o Zico é um sinal de... Tá no caminho certo, né? Então eu vou tentar melhorar a todo momento, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar ainda mais para eu atingir ainda o maior potencial dentro do clube. Porque tem 2 modos, né? Ou a pessoa sobe a cabeça e deixa isso influenciar, ou até leva por um outro lado de interpretação. Ser o novo Zico é ser um novo ídolo para aquela geração, e não tirar o lugar do Zico, né? E sim ser um novo ídolo. Mas eu assimilei ali que não tem, cara. Não tem comparação. Então, assim, quando você não tem uma comparação, você acaba assimilando o seguinte, pô, eu sou eu, cara. Sim. E eu não fiz nada ainda, eu não fiz nada. Era novo ainda, exatamente. Eu criar meu espaço dentro do clube para eu deixar ali pelo menos uma semente na história do Flamengo. E deixou, com certeza. Aí, a partir dali, você começou a ter mais chances, já foi se destacando,
até chegar no fatídico ano de 95, que, né, não tem como a gente fugir dessas questões. É onde você já era uma estrela naquela época, já era uma referência do time do Flamengo, e era centenário do clube, e o Flamengo decidiu investir pesado, formou o chamado Ataque dos Sonhos. Com você, Romário e Edmundo, que já tinham até jogado juntos na seleção também, né? Mas qual o motivo para você do então chamado Ataque dos Sonhos se tornar o pior ataque do mundo, né? Como chamavam depois? 95 foram duas partes na minha vida. Se eu olhar individualmente falando, 95 foi um bom ano para mim. Eu fui, principalmente no primeiro semestre, com o Vanderlei Luxemburgo. Enfim, a participação no Campeonato Carioca, apesar de ter perdido aquela final do Fluminense, ela foi muito boa. Muitas assistências, gols. Fui artilheiro da Copa do Brasil. Foi o ano, praticamente, que eu fiz o gol mais bonito da minha carreira. Chegamos à final da Supercopa dos Campeões, jogando 8 jogos, ganhando 7, e ainda assim não sendo campeão. Então, assim, só que a expectativa daquele ano era muito forte, era muito grande, né? E aí veio a expectativa também do chamado Ataque dos Sonhos, da contratação primeiro do Romário, depois da chegada do Edmundo. Mas, no fundo, nós não tínhamos realmente uma estrutura, um elenco e uma gestão fora também para a gente atingir o objetivo, por exemplo, de uma grande conquista. Entendi. Então, foi muito difícil. A nível coletivo, para mim, foi muito difícil, porque eu com 21 anos, e por viver o Flamengo na minha vida sempre desde pequeno, para mim foi, para muita gente, para o torcedor também, mas para mim, pessoalmente, foi uma frustração muito grande. Então, apesar de ter sido um ano individual para mim bom, como eu não tive, o coletivo não foi bom, para mim eu tive uma sensação de ano perdido, assim, que não foi, mas foi um ano perdido porque o objetivo ali era conquistar títulos. Exatamente por ser o centenário também, né? E ao contrário dos outros dois, né, o Romário e o Edmundo, você sempre teve um perfil mais tranquilo, fora de campo e tal, e eles sempre foram o que todo mundo sabe. Você acha que a parcela de culpa deles é maior por não ter dado certo? Olha, eu sou muito da tese, muita gente fala isso, mas é o fato de quando a gente ganha, cara, é realmente o grupo, é o elenco, é a comissão técnica, são os trabalhadores diários que dão duro ali para dar todo o respaldo para a gente. E quando a gente perde, tem que ser todo mundo também, porque todo mundo tem que assumir sua parcela de culpa. Então, é claro, eu não tinha experiência na época, eu era jogador de 20, 21 anos, muitas coisas ainda eu estava aprendendo. É que a gente fala, né? Se fosse hoje, poxa, muitas coisas não teria feito de errado. Sim. Com 19, 20, 21 anos, mas a gente não sabe no momento. Mas eu acho que cada um tem que assumir sua parcela de culpa. O Romário, eu tenho certeza que ele tem a parcela dele e ele sabe qual foi essa parcela. O Edmundo, eu, outros jogadores também. Então, foi isso que aconteceu. A diretoria também errou muito, isso é fato, a gente sabe disso. Então, não adianta você construir um time em 2 meses, dispensar metade do time, contratar mais outra parte do time, tentar ali em 1, 2 meses dar resultado, não é. Por exemplo, a saída do Vanderlei Luxemburgo foi muito ruim, que nós estávamos fazendo, apesar da derrota no Campeonato Carioca, o time estava bem, o time estava fazendo um grande trabalho da comissão técnica, então mudou tudo, muitas coisas acontecem, e quando você tem um resultado negativo, você começa a entender o porquê desse resultado. Sim, são muitos fatores, né? Inclusive eu entrevistei o Edinho aqui, que foi seu treinador nesse ano também, e assim como você falou em outras entrevistas, a resposta é quase a mesma, né? Assim, não tinha como dar certo, era muita coisa errada envolvida ali. Olha, e mesmo com tudo isso, chegamos à final do Campeonato Carioca e temos no final da Supercopa dos Campeões e semifinalistas da Copa do Brasil. Como você falou, não foi um ano trágico, só não rendeu o que podia ter rendido. Se tivéssemos um time mais equilibrado, um time mais comprometido, com certeza nós teríamos conquistado pelo menos um título importante. Sim. E quando o Romário chegou, você foi obrigado a ceder a camisa 11 para ele, né? E você vestia ela já há um tempo, aí passou a usar o número 10. Você ficou chateado? Teve alguma mágoa com essa situação? Cara... Eu, na verdade, tinha jogado com a camisa 11 toda a minha base do Flamengo, desde os infantis, ali 14 anos, e depois no profissional um período também. Cara, só que olha só, eu com 20 anos, chegando o Romário, campeão do mundo vindo do Barcelona, o que eu vou falar? Simplesmente, vamos dizer, acatei uma decisão do clube
E para mim não influenciava nada, com toda certeza. Eu não tinha essa questão. Eu jogava com a 11 porque eu joguei praticamente na base a minha vida inteira com a camisa 11, mas eu não tinha essa questão de número. Não tinha uma vaidade, né? Tanto que logo depois que eu cedi a 11 para ele, eu joguei com a 7, mas aí logo depois também o clube valeu, não, peraí, você não pode jogar a camisa 7, você tem que jogar a camisa 10 do Flamengo, enfim. Então, para mim não era nenhum problema, como também não foi nenhum problema jogar com a camisa 10. Uhum. Porque eu entrava em campo e eu não queria nem saber que número eu estava, eu queria jogar futebol só. Sim. Consequentemente, eu usei uma camisa realmente mística dentro da história do Flamengo e foi usado simplesmente pelo cara, pelo Zico. Então, para mim era também um motivo de orgulho. Não foi uma troca assim, de peso também, né? Ih, vou deixar a 11 para ele, que eu usava, mas também vou vestir a 10 do Zico e tal. Para você, como você falou, o número nas costas não importava, o importante era jogar. Era natural. Show. E apesar do Edmundo ter deixado o clube com apenas 5 meses nesse ataque, por isso que até é difícil a gente falar, não deu certo, porque o cara praticamente também não ficou. A sua parceria com o Romário deu certo, né? Vocês fizeram 110 jogos juntos, marcaram 136 gols e teve alguns atritos também nesse meio tempo. Como você descreveria a sua relação com o Romário na época e hoje em dia? Primeiro, eu acho que foi uma grande parceria. A gente tem que ter também um pouco de... mas não conquistou grandes títulos. Olha, você tem que olhar um contexto do que era o Flamengo na época. Uhum. Elenco, gestão, toda essa questão também que é importante agora. Eu vou falar um pouco da dupla. Eu acho que foi uma dupla de sucesso, uma dupla que tem números realmente importantes na história do Flamengo. Muito bons. Para mim foi muito bom, para mim foi uma experiência muito legal. Eu, na verdade, tive um atrito com o Romário em quase 140 jogos, apenas um, que foi um amistoso no Japão, que nós discutimos dentro de campo, discutimos até feio, mas é porque muita gente falou que depois ele me agrediu. Não agrediu nada, depois ali no vestiário, cabeça quente, ficou tudo bem, porque mesmo o Romário sendo, na época, o melhor jogador do mundo, vindo do Barcelona, sendo já um grande cara do futebol mundial, o Romário sempre me respeitou muito dentro de campo, isso é fato. Então ele entendia da minha importância dentro do time e entendia também da minha importância ao lado dele no ataque do Flamengo. Então eu era um cara que eu me movimentava muito, eu buscava sempre ele, e vários gols que ele fez foi com assistência minha e ele contou, ele relatou isso no final da carreira, me agradecendo também pela parceria. Então, isso é o que fica. Infelizmente, nós não conseguimos, por exemplo, títulos de uma importância muito grande como o Campeonato Brasileiro, pela ocasião de tudo como aconteceu. Mas realmente foi um privilégio jogar ao lado dele, porque até para minha sequência da carreira no futebol europeu, serviu muito como uma experiência. Eu considero, sim, uma das maiores parcerias da história do Flamengo, Sávio e Romário. Eu acho que foi muito bom os números, apesar dos títulos, como você falou. E até você ressaltou na questão individual, 95 também foi um momento especial, que foi a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Qual foi a sensação de vestir a amarelinha pela primeira vez? Eu lembro que foi lá na primeira mesa, foi um amistoso em Florianópolis, antes da Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 94. Eu comecei a me destacar ali no Campeonato Carioca, no Flamengo, e aí o Parreira me chamou, eu joguei 5 minutos. Na ressacada aqui no estádio do Avaí. Uhum. Só que infelizmente não deu para ir à Copa do Mundo, o grupo estava praticamente fechado, foi uma pena, porque ali eu estava muito bem, eu estava me sentindo muito bem, apesar dos 20 anos, e logo depois teve uma convocação também, onde eu já com o Zagallo, por um amistoso no Chile, que nós ganhamos de 5-0, eu fiz 3 gols nesse jogo, já na seleção pré-olímpica, e depois as convocações vieram sempre na principal e na pré-olímpica também. Agora, foi uma sensação muito legal, de uma felicidade muito grande. Era uma época que ser convocado realmente para a seleção brasileira não era fácil. Primeiro, era difícil pra caramba. Eram muitos jogadores de talento. Parece que davam mais valor, né? E segundo, era sempre uma emoção muito grande. Eu conto um pouco da minha época, vestir a camisa da seleção. Show de bola. Aí nesse ano você foi vice da Copa América, você jogou a Copa América em 95, né, com a seleção, perdendo para o Uruguai nos pênaltis, vice do Campeonato Carioca, como você falou, com o gol de barriga do Renato Gaúcho. Para você, qual foi a diferença da sensação de perder um título com seu país e um com o clube do coração? Perder é horrível, cara. E eu sentia muito uma perda, sabe? Então, poxa, a Copa América, você jogar em Montevidéu, você fazer uma final contra o Uruguai fora e perder nos pênaltis, sabe? É uma sensação muito ruim. Agora, eu confesso que um dos jogos que eu mais senti perder, até por como foi justamente o Fla-Flu de 95.
Ali foi muito doloroso, assim, eu começando. Eu lembro que eu fiquei uma semana praticamente sem falar com ninguém. Eu senti bastante mesmo. Então, e da maneira que foi, né? No finalzinho. Então, Sim. Perder é muito ruim, mas faz parte, né? A gente tem que tirar sempre como lição uma derrota. Claro. Como você falou, perder no finalzinho era um ano que tinha uma pressão maior, né, e tal, então imagino que deve ter sido... Aquela derrota não foi só uma perda de um título. Ali foi a perda e a mudança de todo o projeto que vinha sendo conduzido, muito bem feito pelo Vanderlei Luxemburgo. Que se não tivesse mudado, poderia ser diferente a história de 95, né? Porque o time era bom, o time era forte. Uhum. Eu acho que umas 2, 3 peças para o segundo semestre brasileiro, nós íamos chegar e lutar pelo Campeonato Brasileiro. E com aquela perda, mudou tudo. Parecia que estava tudo errado e não estava errado. A gente vê isso até hoje, né? Esse resultadismo, né? De, às vezes o trabalho tá bem, perde um título, muda tudo e muda sem convicção nenhuma. Aí acaba jogando o ano fora. Isso é o que é mais triste. E aí em 96, você foi campeão carioca invicto pelo Flamengo. Aí já deu a volta por cima em relação ao campeonato também, marcando um feito, né? Da invencibilidade. Foi medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta com a seleção olímpica. Inclusive o Ronaldo Fenômeno também foi seu banco nessa Olimpíada. E se casou com a sua esposa, que está aí até hoje, a Suzana. Como você define esse ano na sua vida? Foi muito intenso, 96 foi muito intenso. A gente ganhou primeiro lá em fevereiro, março, pré-olímpico, dentro de Mar del Plata, contra a Argentina. Eu fiz até o gol de empate, o gol do título. Depois veio na sequência, ganhamos o bicampeonato da Taça Guanabara, o Campeonato Carioca invicto. Depois tivemos a Copa Ouro Sul-Americana, nós ganhamos do São Paulo 3-1. Eu fiz o hat-trick da final. Foi artilheiro. Eu fui artilheiro, depois veio o meu casamento também. Então foi um ano muito intenso, mas também um pouco do que aconteceu em 95. O segundo semestre mudou bastante. Mudou o time, mudou o elenco, os jogadores foram embora, outros chegaram. Quer dizer... Então, a gente vivia numa mudança constante. E para o futebol pode se mudar muito. Você tem que manter uma base. Mas foi muito intenso 96. Foi um ano muito, muito positivo para mim. Particularmente muito bom, né? Muito. E aí, como jogador, você participou de um 3-1 sobre o Valência do Romário, inclusive fazendo hat-trick nesse jogo. Deu um show lá contra o Real Madrid num 3-0 e participou de uma virada com um jogador a menos, né? O goleiro do Flamengo, Adriano, tinha sido expulso em cima do Bayern de Munique, 3-1. E também de um 5-2 no Benfica, que você também fez gol. Só que atualmente a gente vê uma diferença muito grande dos times europeus para os times brasileiros e até sul-americanos em geral. Ao que você atribui esse distanciamento com o passar dos anos? Eu acho que é um processo de evolução do futebol que, na minha opinião, não aconteceu no Brasil. Ficamos para trás, né? O Brasil ficou para trás, ficou um pouco estagnado na questão do talento individual do jogador brasileiro. Só que assim, gente, a gente não faz mais Pelés, Garrinchas, Romários, Ronaldos, Rivaldos, Ronaldinhos Gaúchos. Então, então a gente está falando em jogadores realmente diferenciados. Em patamar. Então, outros países avançaram muito na questão individual, na parte técnica e também na parte tática. Você diria que tem soberba? Eu não acho que soberba, eu acho que é uma estagnação de que o Brasil era o melhor futebol do mundo, o país que mais venceu a Copa do Mundo, mas o futebol é evolução. Então você acha que não se acomodaram nisso? Eu acho que foi uma acomodação. Entendi. Uma acomodação de que o Brasil seria sempre o melhor futebol do mundo e não é assim. Então, se você não evoluir, você fica para trás. E a gente está vendo isso. E a nível de clubes, é um processo natural também. Eu joguei contra grandes times europeus e, assim, na verdade, parecia que era muitos, ou quase todos os jogos, eu conseguia me destacar muito, né? Então, foi muito legal. Esse 5-2 no Benfica, eu lembro do Bayern de Munique, que foi em Kuala Lumpur, na Malásia. Uhum. Era o campeão alemão, o Bayern, o Valência dentro de Mestalla também, o Real Madrid campeão espanhol. Eu não sei, parecia que eu tinha sido também, de certa forma, que eu podia jogar no futebol europeu. E realmente foi o que aconteceu, eu fiquei muitos anos depois. Então exatamente, até hoje se diz até que foi uma boa parcela graças a esse jogo do Real, contra o Real, que o Real Madrid te contratou, mas claro que eles vão analisar um contexto maior, né? Pode ter ajudado um pouco. Ver de perto, né, muda. É diferente ver o DVD. Em 97, você chegou no Real Madrid e, inclusive, sendo a maior transferência da história do Flamengo naquela época, né, até aquele momento. Como foi a sua chegada no clube e qual a diferença que você vê da sua chegada naquela época para a chegada, por exemplo, do Vinícius Júnior, do Reinier hoje em dia? Olha, é uma
mudança muito grande. São épocas diferentes. As comparações, para mim, elas são um pouco... É difícil a gente fazer comparações. Uhum. Eu cheguei num clube imenso também, de uma torcida enorme também. Então, em relação a isso, eu estava muito tranquilo, porque pressão, massa, torcida grande, eu vivi tudo no Flamengo. Então, só mudou de país, né? Eu acho que a única coisa que no começo me deu algo diferente foi uma mudança. Futebol europeu, um país diferente, adaptação ao frio, ao idioma, ao estilo de jogo do futebol europeu. Então isso eu fui aprendendo gradativamente. Mas foi maravilhoso. Então eu vivi também uma etapa, eu cheguei na temporada 97, 98, justamente contra o Real. Estava 32 anos sem ganhar a Liga dos Campeões. Então era uma pressão muito grande. E ganhamos justamente naquela temporada. Sim. Mas foi maravilhoso, cara. Real Madrid também foi um período, foram 5 anos, uma etapa muito vitoriosa também, minha e do clube. Então foi algo excepcional, porque não é fácil, né? Você sair de um grande clube no Brasil e diretamente para um dos maiores clubes do mundo, que é o Real Madrid. Sim. Mas foi legal porque eu tive uma recepção muito bacana, os jogadores me receberam muito bem, principalmente o Roberto Carlos na época, um cara que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, me ajudou bastante, principalmente fora de campo, no começo. E eu fui abraçado, isso foi determinante para mim, pelo Santiago Bernabéu e pela torcida do Real Madrid. Então isso me ajudou muito também. Foi muito bem recebido, né? E no seu primeiro ano, como você falou, acabou ganhando a Champions League e foi pro Mundial. E foi campeão do Mundial em cima do Vasco. Teve um gostinho especial por ter saído do Flamengo e ganhado do Vasco? Sempre especial, né? Tava com a camisa por baixo ali? E não é em nenhum momento confesso, de provocação. Não. Porque eu nunca fui de provocar rival. Uhum. A minha provocação era simplesmente jogar pelo Flamengo, provocar com a bola, ou fazendo gols, enfim, todo esse processo dentro de campo. Mas sem dúvida tem um gosto especial. Eu cresci dentro do Flamengo todos os anos praticamente jogando final contra o Vasco. Desde as categorias de base, ali com 14, 15, 16 anos. E eu saio, um ano depois de eu sair do Flamengo para o Real Madrid, eu tenho a oportunidade de jogar contra o Vasco numa final de Mundial. Então, sempre um gosto especial pela rivalidade, por todo esse processo. E eu sabia também que eu jogava por duas torcidas. Pela do Real e pela do Flamengo no Brasil. Tinha uma motivação a mais, né? Era um processo natural. E aí, além do Mundial lá no Real, você conquistou um campeonato espanhol e 3 Ligas dos Campeões. Fala um pouquinho sobre a sua experiência lá com esses títulos e a diferença até para você dessas 3 conquistas. Porque foi um período realmente espetacular, né? Então você ganhar 3 Ligas dos Campeões em 5 anos não é um processo fácil, né? É uma competição muito difícil. Então ficou muito marcado. E vinha de 32 anos, né? Como você falou. Foi 32 anos da história do Real. Cada um teve uma situação especial. A primeira, conquistei o fato de estar 32 anos sem ganhar. E da minha primeira temporada foi muito especial, muito legal. A de 99 e 2000 contra o Valência em Paris foi muito boa, porque aquela competição para mim foi muito, a nível individual principalmente, foi muito boa. Foram 4 gols, 4 assistências, sendo que uma assistência foi decisiva para a semifinal em Munique contra o Bayern, para o gol de cabeça da Anelka, que sentenciou a classificação para a final. Uhum. O terceiro gol contra o Valência do Raul foi uma assistência minha também. Então a de 2000 realmente foi muito especial a nível pessoal. E a de 2002, apesar de ter jogado menos pela chegada do Zidane, eu tive participação também, em alguns momentos, participação direta, e foi a minha última temporada. Sim. Então, sair com uma conquista mais de campeões, para mim, foi assim, um sinal de dever cumprido dentro do clube. Até hoje você é um dos brasileiros que tem mais Champions e até mais tempo com a camisa do Real, né? E foi lá também que você começou a conviver com algumas lesões, já nessa sua saída ali perto do final da sua trajetória com o Real Madrid, teve bastante lesão. Tem algum motivo específico que você olha e vê assim, me machucava muito por isso? A maioria é pancada, cara. Pancada e em muitos momentos entradas, de certa forma, desleais. Mas era o futebol, eu não podia fugir disso. Sim. Era o contato direto. Antes não tinha a mesma proteção, vamos dizer, que tem hoje no futebol. Tem vários processos, as mudanças que aconteceram. Isso, muitas vezes, em função de uma lesão crônica, por exemplo, tornozelo.
Eu tive várias lesões no mesmo lugar, principalmente no tornozelo esquerdo. Então eu joguei vários jogos fazendo bota de esparadrapo para segurar um pouco a dor, a base de anti-inflamatórios. Olha, foram 261 jogos com o Flamengo, eu acho que 100 pelo menos joguei com dor. Mas, enfim, eu tinha que jogar, não tinha jeito. Senão eu não ia jogar nunca, né? Então eu tentava cuidar o tempo que eu podia, que era uma época também praticamente, nós jogávamos 3 jogos por semana, e então era isso que tinha. Teve que conviver com as dores, né? E com as pancadas você era sempre franzino, sempre teve essa característica física mais magra, de velocidade. Realmente acabava levando muita pancada, né? Aí, e no final do seu contrato com o Real Madrid, você foi emprestado ao Bordeaux, onde fez uma boa temporada na França também. Como é que foi essa sua experiência na França? Foi legal, foi assim, uma experiência que no meu último ano do Real Madrid eu decidi sair, porque na minha cabeça não tinha, apesar de ter no time Figo, Zidane, Raul, enfim... Galácticos. Grandes jogadores, eu queria jogar. Sim. A minha felicidade estava em jogar, estava dentro de campo, então eu optei por sair. Foi uma experiência muito legal no Bordeaux, jogar na França. Eu também tenho passaporte francês, então foi uma temporada muito boa. Nós ficamos em 4º no campeonato francês, a 4 pontos do campeão, que foi aquela hegemonia do Lyon, do Juninho Pernambucano. Sim. Fomos semifinalistas da Copa da França, então eu fiz assistências e foram 10 gols no campeonato francês, quer dizer, foi uma temporada muito boa, muito boa. Pena não ter ganhado o título, mas ali também eu vi que eu não era o objetivo seguir no campeonato francês. Não era uma liga que te agradava tanto. E eu queria voltar para a Espanha, foi quando o Zaragoza me contratou. E aí no Zaragoza você viveu um dos melhores momentos da sua carreira, inclusive você já declarou também que foi, digamos assim, o seu auge, né? Vou até confirmar isso depois. E foi campeão da Copa do Rei em 2004, em cima do Real Madrid, inclusive, depois da Supertaça da Espanha, e acabou virando o ídolo lá também. Como é a sua relação com o clube e com os torcedores hoje em dia? Olha, eu voltei praticamente uma vez depois que eu deixei o Zaragoza, mas a sensação que eu tenho, e do que eu ouço, do que eu vejo muitas vezes, é que eu estou na história do clube, não só como um ex-atleta que ganhou títulos importantes, e como também, para muitos, como um dos melhores jogadores da história do clube. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Então, chegar no clube com 29 anos, depois de ganhar praticamente todos os títulos com o clube do tamanho do Real Madrid. Então havia uma desconfiança muito grande dentro do Zaragoza. Só que, enfim, essa desconfiança eu consegui que as pessoas deixassem de lado logo, rapidamente. Na primeira temporada ganhamos a Copa do Rei da Espanha contra os Galácticos do Real Madrid. Logo depois ganhamos a Supercopa da Espanha contra o Valência, dentro de Valência. Na minha última temporada chegamos uma vez mais à final da Copa do Rei. Quer dizer, foi um time que marcou a história e ficou muito marcado na história do Zaragoza. Então, e a nível pessoal também, a nível individual, foi uma passagem muito importante. Com certeza, né? Foi uma passagem de bastante destaque. E aí, em 2006, você voltou para o Flamengo e tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, né? Quando você chegou ao Flamengo. Só que não era um time tão badalado, assim, foi aos trancos e barrancos e tal. E aqui você acabou não tendo uma boa passagem. Eu não digo nem individual, eu digo até por mim. Eu acompanhava, dizendo como torcedor, ficava quase que com pena de você, porque pra mim era um talento flutuando ali que parecia que não dialogava com os outros companheiros. Mas era a minha visão, né? O que te fez voltar? Por que você acha que não deu certo? E se você se arrepende dessa volta? Olha, se arrepender o Flamengo é muito forte, porque é difícil. Eu decidi voltar, eu tinha mais um ano de contrato com o Zaragoza, e quando eu fui pedir a minha rescisão num clube, lá em Zaragoza, o diretor esportivo me olhou e falou, sabe, eu não vou te dar a liberação, eu não vou te dar a rescisão. E assim mesmo. Eu falei, não, a cidade te ama, cara, o clube te ama, a torcida te ama, como que eu vou te liberar? Eu falei, não, mas é algo pessoal. Eu tinha perdido meu pai. Ah, sim. A perda do meu pai foi muito difícil para mim. E eu achava que eu tinha que voltar para o Brasil para ficar um pouco mais perto da minha família, da minha mãe, enfim, todo esse processo. Só que, ao mesmo tempo, eu só voltava para um clube no Brasil. Era o Flamengo. E eu tive propostas de outros clubes. Eu não ouvi, eu não queria nem ouvir. Então, na época, o meu empresário conversou com o Flamengo, diretamente com o Márcio Braga, que era o presidente, e o Márcio Braga bancou a minha vinda, a minha volta para o Flamengo. Então, eu deixei mais um ano de contrato, que com certeza
O Zaragoza já estava com alguma opção de mais um ano de renovação para mim. Como o maior contrato que eu tinha na Europa na Espanha foi justamente com o Zaragoza, até maior do que o Real Madrid. Eu abri mão desse contrato para voltar para o Flamengo e realmente um contrato de um nível muito mais baixo. Sim, e nem pagava. E não pagaram. E o pior, não pagaram. Sim. Então, quando eu voltei, eu vi realmente a dificuldade que estava o clube, uma gestão muito ruim, uma estrutura muito ruim, falta de pagamento. Então, foi muito ruim. Foi muito ruim, assim, conviver com aquilo e ao mesmo tempo eu tinha a sensação ali dentro que não queriam a minha volta. Entendi. Foi uma bancada mais pelo ídolo, mas não estava no planejamento ter você, né? O ambiente realmente estava muito carregado e eu sentia ali que não estava legal. E foi quando, depois de 6 meses, eu fui procurar o Flamengo para acertar os meus salários atrasados e a resposta era sempre com insignificância muito grande, sabe? Então, foi ali que nós resolvemos, em comum acordo, fazer a rescisão de contrato. Foi muito ruim porque o objetivo era voltar para o Flamengo, ganhar títulos e, se possível, encerrar minha carreira. Eu fiquei muito triste por parte da torcida também, muitos torcedores me criticaram na época, me chamando até de mercenário, né? Fazia o menor sentido. Mas em nenhum momento também eu fui para a imprensa criticar, falar mal do clube, falar mal das pessoas. Eu simplesmente tomei a decisão e o clube tomou a decisão também de rescindir o contrato. E mais recentemente, quando eu tive a oportunidade de falar realmente o que aconteceu, eu falei. Entendi. Então, se eu soubesse de todo esse processo, de algumas pessoas que estavam dentro do clube, da situação econômica, estrutural, de gestão, todo esse processo realmente eu não teria voltado. Sim. A minha pergunta do arrependimento era até em cima disso, né? De não voltar pro Flamengo como instituição, mas o momento que estava, talvez se soubesse de tudo isso, não ter voltado. Eu não teria voltado pro futebol brasileiro. Eu teria ficado. Porque realmente a minha única e primeira opção era o Flamengo. Então, se eu não pudesse voltar para o Flamengo, eu ficaria na Europa, ainda no Zaragoza. Sim. Até, como você falou, essa questão dos torcedores pegarem no seu pé, era uma nova safra de torcedores. Então, ao meu ver, às vezes eu sinto um pouco isso também como torcedor, pô, sempre fui seu fã desde a sua primeira passagem. E aí, a galera que não viu essa primeira passagem e acompanhou a segunda, talvez tenha diminuído o seu tamanho para essa geração. Exatamente por pegar uma época ruim e tudo isso. Então, por isso que eu falei que a minha sensação era de, puxa, que pena que o Sábio tá vivendo isso aqui. Eu queria que ele voltasse e tivesse um outro momento aqui de novo com a camisa do Flamengo. Então, como torcedor, eu tinha essa lamentação também. Eu também como jogador e como torcedor também do Flamengo, né? Eu fiquei muito decepcionado e principalmente de como foi todo o processo em 2006. Uhum. A mim foi uma decepção pessoal muito grande também, mas como eu falei também, em nenhum momento eu vou criticar o clube, criticar os dirigentes, criticar os jogadores, não vou, porque não é a minha forma de ser. Sim. Eu poderia sair dali como covarde, eu não sou covarde. Então, eu me silenciei e no momento certo, no momento oportuno, as pessoas realmente iam ficar sabendo, de uma certa forma, o que aconteceu em 2006. Com certeza. E aí acabou saindo, voltou para a Espanha, foi para o Real Sociedade, ajudar lá no rebaixamento, não deu, eles acabaram sendo rebaixados, e aí foi para o Levante. Quando saiu lá da Espanha, você voltou para o Brasil e decidiu voltar para o Desportivo, onde você começou. Qual foi o que te levou a tomar essa decisão? Foi uma decisão muito pessoal. Eu tinha até propostas de continuar no futebol europeu. Tanto que eu voltei, né? Uhum. Eu fui para a Europa, para o Chipre, sim, para o Anorthosis, e cheguei no Anorthosis e classifiquei para a Champions League, pela primeira vez na história de um time no país. Então foi muito legal, foi um feito ali, foi maravilhoso. Só que a Desportiva Ferroviária era um pouco... Gratidão? Uma gratidão, uma retribuição de um clube que me revelou, muito pequeno, que eu adoro também. Uhum. Então foram 3 meses. Bem rápido. De certa forma, tentar ajudar um pouco a reconstrução, uma possível reconstrução do futebol capixaba. Então, abrangeu um pouco mais amplo aquilo ali. E foi uma decisão muito pessoal mesmo. Entendi. Tinha questões bem particulares, né, envolvidas. Sim. E aí depois, como você adiantou, você foi para o Anorthosis do Chipre, que é o país que não tem tradição no futebol, apesar de ter conseguido esse feito da Liga dos Campeões. Mas como foi para você tomar essa decisão e a sua experiência lá no Chipre, assim, que era um país totalmente fora do nosso radar, digamos assim? Foi um desafio. Eu gostava de alguns desafios, então, para mim, o Chipre foi um grande desafio. Sendo que foi um desafio também calculado. Olha, eu quando recebi a proposta e quando eu vi todo o entorno da situação, eu tinha uma opção muito remota, mas eu tinha a opção de tentar levar o Anorte à Champions League. Então eu falei, olha, eu vou tentar encarar esse desafio. Se eu vou conseguir, eu não sei.
e consegui. Então, eu lembro que o último jogo das classificações, né, que é aquela prévia de classificações e jogos difíceis, foi justamente contra o Olympiacos dentro de Atenas. Então foi um jogo difícil e classificamos, o país parou, entramos num grupo com Inter de Milão, Werder Bremen da Alemanha, até do Diego na ocasião, e o Panathinaikos da Grécia, e só não classificamos na última rodada praticamente por saldo de gols. Não classificamos, mas foi uma etapa muito vitoriosa na minha vida. Sim. E do clube também. E do clube. E um desafio, e assim, quase 2 desafios cumpridos, né? Primeiro desafio que nós conseguimos da classificação e depois de uma possível classificação para a oitava de final. Ali já seria o título, né? Praticamente, essa classificação. E é legal, Juan, porque jogando uma fase só, se eu não me engano, eu fui o 4º assistente da Liga dos Campeões daquela temporada. Pô, até individualmente teve números. Foi muito legal. Eu fiz, se não me engano, foram 4 assistências e 1 gol. Então foi muito marcante. Em 2010 você foi para o seu último clube, né, o Avaí, e novamente teve também problemas frequentes de lesão, e aí decidiu encerrar a carreira. Como foi tomar essa decisão? O primeiro semestre foi bom, foi até um pouco mais do que eu pensava. Ganhamos o Campeonato Catarinense, mas depois, a partir do segundo semestre, algumas lesões que eu não estava acostumado, como lesões musculares. Ah, sim. Então, na verdade, quando eu decidi jogar no Avaí, era uma decisão já tomada de ser o meu último ano e encerrar a carreira. Então já estava planejado, né? O que aconteceu ali foram praticamente 2 meses antes do final do meu contrato, eu antecipar um pouco o encerramento da minha carreira, até por uma constante lesões musculares, e lesão muscular para mim é onde eu não era acostumado, né? Praticamente eu não tive, era muito difícil ter lesões musculares, e ali foi realmente onde eu determinei que era o final da carreira. Ah, entendi. E aí, já aposentado, você chegou a ser diretor executivo e até comentarista antes de ficar como empresário, como você é hoje, e até em alguns ramos diferentes. Conta um pouco dessa experiência pra gente, e se em algum momento você quis ou ainda quer trabalhar no Flamengo, só que agora nessa posição de dirigente, alguma coisa do tipo. Não é meu intuito, porque eu me preparei muito para o pós-carreira, principalmente, mas visando sempre a parte muito mais focada na parte empresarial. Na gestão de empresas, eu tenho empresas em alguns segmentos, né? Sim. Imobiliária, financeira, parte esportiva. Então foi muito para o lado empresarial. Então hoje, assumir um compromisso com um grande clube, principalmente, já é um processo mais complicado, um processo mais difícil. Ah, com certeza. Hoje você já declarou aí, você vê o Flamengo mais como um torcedor do que propriamente como um ex-jogador. O quanto desse torcedor influenciou na decisão de trazer o Felipe Luiz para cá, já que você é o empresário dele? Eu acho que foi, primeiro, é claro, eu tenho que ver o lado profissional, o lado empresarial. Então, poxa, era uma oportunidade de negócio espetacular também, né? Era o Flamengo que você gostaria de ter voltado, e não aquele em 2006, né? Quem me dera, né? Então, eu visualizar e vislumbrar uma volta de um jogador, de um atleta como o Felipe Luiz para o futebol brasileiro e particularmente para o Flamengo, era algo extraordinário, como negócio e como torcedor também, né? Então eu tive a oportunidade de uma certa forma, tentar ajudar o clube trazendo um grande jogador. Juntou o útil ao agradável, né? Exatamente. E aqui, pra gente finalizar, antes de entrar nas perguntas dos seguidores, que são poucas, eu costumo fazer essa pergunta para ex-jogadores, né, que aparecem, que eu entrevisto aqui. Para quem não viu, sabe jogar, qual jogador da atualidade mais se assemelha com você jogando? Olha, é difícil, eu não consigo fazer comparações, e me perguntaram isso já, por exemplo, do elenco atual do Flamengo. Eu não vejo ninguém, isso é uma opinião pessoal, que é melhor ou pior, não estou falando isso. Característica. Tem as minhas características quando eu jogava. Então, no futebol brasileiro, não sei, eu não consigo. Pode ser até mundial. Não sei. Não sabe? Não tenho uma... até me perguntaram, eu não consigo responder. Eu até cheguei a ver uma resposta sua que diria que era uma habilidade do Everton Ribeiro com a velocidade do Bruno Henrique, uma mistura assim, mas não é exatamente isso, né? Algumas pessoas até me falaram isso, sabe? Mas são características muito pessoais, né? Muito individuais. Eu tinha um estilo de jogo, por exemplo, em alguns pontos, você falou do Everton Ribeiro, que eu não tinha. A parte tática, principalmente, o Everton Ribeiro, taticamente, ele é muito bom. Ao mesmo tempo, eu tinha duas características para mim, que eram as principais, que era o drible com velocidade. Mas é difícil a gente analisar. Se eu fizer alguma comparação com alguém, de repente,
eu vou fazer uma comparação um pouco injusta, ou vão falar que eu tô me achando parecido com aquele cara, vão me criticar, rapaz, eu tô sendo... Vou botar na minha conta aqui, mas então bota no sul, mal tá? comparando, vou até te perguntar se você acha próximo ou não, mas sem dizer se é melhor ou não. Você acha que o estilo lembra até o do Messi por essa característica de velocidade, drible? Sem a gente fazer essa comparação de quem é melhor ou não. Digo, o estilo de jogo. Me falaram, um grande ex-atleta rubro-negro, eu tive a honra de reencontrá-lo numa live, falou isso justamente, dessa semelhança em algumas coisas com o próprio Messi. Para mim é um motivo de orgulho muito grande, né, cara? Tá vendo? Novo Zico e agora o antigo Messi? Imagina isso. Tá bom de rótulo, né? Antigo Messi, cara. Então, mas é difícil, né? Eu tinha, para mim, eu acho que, como eu falei, as duas características principais era justamente o drible com a velocidade. Comparado a jogadores como Zico e Messi, é muito distante, né, cara? É muito difícil. Sim. Mas eu fico com esse lado meu pessoal dentro de campo. O jeito sábio é o sábio, não tinha outro igual. É o nosso quadro A Voz da Nação. A gente pede para eles fazerem pergunta para você, seleciona algumas e faz. A primeira vem da Daniele Costa. Ela pergunta, você foi um dos grandes ídolos da torcida do Flamengo. Nos anos em que jogou com a camisa rubro-negra, sentiu o calor da torcida bem de perto. Ela pergunta como foi... Essa aqui até respondeu a recepção do Real Madrid, mas os torcedores espanhóis eram tão apaixonados como nós? Cara, é uma coisa surpreendente, tá? O brasileiro tem na cultura o futebol, a paixão, mas o espanhol também tem muito. É muito apaixonado por futebol. Real Madrid também é um clube, claro, muito grande, de muita torcida dentro da Espanha, dentro do futebol europeu. Eu acho que são duas paixões diferentes, mas dois países apaixonados realmente por futebol. Agora, desculpa, o calor do Maracanã, o calor da torcida do Mengão... Não tem igual. Não tem. A próxima é do Sérgio Santos. Ele pergunta, se você fosse técnico da seleção hoje, quem do Flamengo você levaria? Todo time. Todo time? Capaz de ganhar, hein? Se jogar um Flamengo seleção, sei não. Hein? Eu tô exagerando, mas assim, olha... Tá difícil tirar um, né? Uma grande parte do time. Sabe o que acontece? É difícil a gente... Eu posso falar em alguns jogadores e vou deixar outros de fora. Que são muito importantes. São muito importantes também. Eu fiz alguns elogios a um jogador especial dentro do Flamengo, tá? Que eu adoro. Eu acho que é um cara... o grupo todo é muito bom, os jogadores são bons, o time tá fazendo realmente... No último ano, principalmente, foi um ano mágico. Mas Sim. Tem um jogador para mim que eu acho que é o grande coração do time, é o grande talento, que é o Everton Ribeiro. Ele tem o quê de maestro, né? Eu acho que esse cara está sendo um grande diferencial. Sim. E é difícil a gente colocar um diferencial no time do Flamengo. Mas ele, para mim, está sendo realmente o ponto de desequilíbrio há algum tempo. Eu gosto muito dele também. A pergunta do Sebastião Rodrigues, ele diz, o que você faria diferente para ter conquistado um grande título com o Flamengo? Diferente? Porque não depende de você, né? Se eu tivesse mais experiência, de repente mais voz na época, não sei, eu teria falado mais coisas. Entendi. Principalmente em relação à diretoria. Exposto mais coisas, né? Dar mais minhas opiniões. Pro bem do clube, pro bem do Flamengo e pro meu bem também, né? Ali, claro. Individual. Mas assim, eu confesso, errei muito, eu acertei muito, eu joguei bem, eu joguei mal, mas eu, assim, ter dado mais, eu não sei, eu dei o meu máximo, cara, eu dei o que eu pude dar pro clube, na época, o que eu tinha à disposição. Sim. Claro, a gente sempre pode melhorar em alguns momentos, mas eu dei tudo, cara, do que eu podia, e em muitos momentos não era possível, então não é uma época, por exemplo, como é hoje. Então a gente vê o Flamengo hoje numa estrutura, num poder de gestão muito grande. Então a gente vivia e enfrentava muitas dificuldades na época. Mas, enfim, eu dei o meu máximo ali dentro do Flamengo. Só que, enfim, eu errei em muitos momentos também, né? Faz parte, errar humano. A última do torcedor, antes da gente entrar no nosso bate-bola final, é de uma agência virtual, até chamada Vision Fama Digital. Ela pergunta, qual o seu maior sonho? Maior sonho? Isso. Cara, eu tenho um maior sonho. Eu acho que profissionalmente, eu joguei 2 maiores clubes do mundo, cara. Eu joguei no Flamengo, joguei no Real Madrid. Eu tive um reconhecimento e um carinho por parte dessas 2 grandes torcidas. Eu ganhei títulos importantes. Então, poxa, aí eu venho um pouco na memória um garoto ali, franzino, muito magrinho, que sai de Vila Velha, tentando a vida no Rio de Janeiro, e eu olho para trás hoje e falo, caraca, obrigado, Papai do Céu, por tudo que me deu.
Não é nenhuma questão de grande sonho, é só a questão de gratidão mesmo, de agradecimento a tudo que aconteceu na minha vida, a todas as pessoas que me ajudaram, e foram muitas, principalmente no Flamengo, no futebol de base. Então, não é nem um sonho propriamente dizendo, é gratidão. Gratidão. Sim. Você falou principalmente, veio de Vila Velha, até outro dia você tinha sido o último jogador a marcar pela seleção, né? O Richarlison foi lá e fez. Então não é também um lugar que revela muitos jogadores. Então realmente é essa gratidão de ter chegado onde chegou. E a nossa parte final agora a gente chama de Fla Rápida. Eu vou fazer perguntas rápidas pra você. Você me responde com a primeira coisa que te vem à cabeça. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Sávio é? Tranquilo. Até demais. O melhor jogador que você jogou junto? Tem tantos. Olha, é difícil. Eu peguei cada um no Real Madrid também, principalmente. Mas eu acho que, vamos lá, até pela parceria, o Romário. Romário. E contra? Caraca, contra? O Ronaldo, fenômeno. Um ídolo? Rico. Um rival? Rival? Pela minha vida inteira no Flamengo e pela minha passagem no Real Madrid, Vasco e Barcelona. O melhor jogo da carreira? Caraca. Eu vou falar do Flamengo e Grêmio no Maracanã, na semifinal da Copa do Brasil. O ano que eu fui artilheiro da Copa do Brasil. E o pior? Se eu não me engano, teve um Flamengo e Botafogo no Maracanã que eu fui expulso no primeiro tempo. E assim, na minha opinião, injusto. Foi muito injusto. Mas, você ser expulso no primeiro tempo, e eu nunca, dificilmente eu era expulso. Foi um jogo ruim. E um gol? Eu vou ficar com... Muitos vão falar e vão pedir o do Grêmio realmente nesse jogo da semifinal da Copa do Brasil, mas eu vou falar com o meu primeiro gol no Maracanã, no Fla-Flu, em 94, 3-1. Já chegamos a 45. Olha lá, Sávio na volta. Pode fazer o terceiro. Driblou, tocou e o gol! Gol! Sávio, camisa número 11, numa arrancada fantástica, deixou todo mundo no meio do caminho. E ainda o goleiro Ricardo Cruz deu uma trombada no Márcio Costa e Sávio faturou a 45:15 o terceiro gol do Flamengo. Flamengo 3, Fluminense 1. É disso, Sávio. É disso que o povo gosta e eu também. Foi marcante. Na minha carreira faltou? Profissionalmente a Copa do Mundo. Meu auge foi? É difícil, no auge. Eu tive momentos muito bons na minha carreira. No Flamengo, no Real Madrid e no Zaragoza. Mas eu acho que 96 foi um momento muito bom na minha carreira. Em 2005, 2004, 2005 no Zaragoza. Show. E para finalizar, eu vou falar 4 números de camisa e você vai me falar o primeiro jogador que te vem na cabeça com aquele número. Caraca. Vamos lá, camisa 20. 20? É. Pô, tem uma camisa que é muito, muito ruim, cara. Que me deixou muito traumatizado no futebol. Foi ela? Eu joguei com a camisa 20 também no meu primeiro ano no Flamengo, mas a camisa 20 me lembra em 82. Sim. Lá o Brasil e Itália, do Paulo Rossi. Tá certo. Não sei se era essa. Não, é você que sabe, eu não sei qual é. eu lembro desse momento, foi muito ruim. Foi nos poucos momentos, acho que foi umas poucas vezes que eu chorei no futebol. Foi em 82. Foi trágico mesmo. Foi. Agora uma mais fácil então, camisa 10. Pô, Galo. Camisa 17. 17 foi a camisa que eu vesti na Norte. Sim. Lembra de você quando fala 17? Foi porque na Europa é muito comum, né? Você tem que ter um número disponível. Uhum. E na ocasião eu só tinha o 17. E ali foi marcante, porque foi um número que marcou ali o futebol do Chipre. E para finalizar, a camisa 11, a disputada camisa 11. A camisa 11 foi muito marcante na minha carreira. É claro que tem o símbolo lá da camisa 11, principalmente do baixinho lá, né? De tudo que ele fez com ela. Mas para mim foi muito especial também, porque eu passei toda a minha base no Flamengo jogando camisa 11. Então, eu acho que essas duas partes aí. É a que mais se identifica com você também, né? Eu acho que as duas, a maior identificação para mim, assim, justamente a 11 e a camisa número 10. Show de bola. Sabe, foi um prazer ter entrevistado você, a gente agradece muito a presença aí de mais um ídolo com a gente. Vou deixar o espaço agora para você deixar sua consideração final, mandar uma mensagem, pode ficar à vontade. Olha, primeiro agradecer a você a oportunidade, e a gente tem em alguns momentos a oportunidade de falar mais, né, de ter
de muita gente saber algumas coisas que eu nunca falei, que não, as pessoas não sabiam, explicar melhor, com mais calma. Então isso é sempre importante. Então, interagir com essa galera, o torcedor rubro-negro, é muito legal. E falar do Flamengo, especialmente, é muito especial na minha carreira, na minha história. Eu tenho um carinho grande por esse clube, devo muito esse clube, eu tenho gratidão por ele, torcida do Flamengo principalmente. Então, compartilhar essa história para mim é sempre muito emocionante, muito bonito. Então, valeu pela oportunidade, estou aqui à disposição e estamos juntos sempre. A gente que agradece, foi um prazer aqui pra gente, sabe? Um grande abraço, até a próxima aí, fica com Deus. Valeu. Esse foi o Anjo Loiro da Gávea, o Sávio, papo aí bem bacana com ele. Pedir para vocês continuarem seguindo a gente, vai ter muito mais entrevista aqui também. Nosso Instagram é o @FlaRapOriginal, eu sou o @CalheirosJuan, o nosso convidado @Sávio Bortolini e os parceiros @TraveDeChinelo_oficial, a loja @foot.esport_oficial, onde vocês têm 15% de desconto nas camisas, e também o @ClubeRetroRJ, com o cupom de desconto FLARAP, você pode ter desconto aí nas camisas retrô do Flamengo. Esse e outros podcasts você pode ouvir pelo Anchor, pelo Spotify e também pelo nosso canal FlaRap Original no YouTube. Fiquem ligados, se inscrevam, ativem o sininho, deem seu like. Aqui é raça, amor e paixão. Tem gol do Gabigol e vai ser festa na favela. G9 é artilheiro, ninguém segura o pique. Acelerando no campo, joga muito Bruno Henrique. Nem tenta alcançar que é burrice. No comando da zaga, Rodrigo Caio, é claro que é xerife. Isso é Mengão, segura a ginga. É manual do vapo, Gerson, nosso coringa. Vitinho, Renier, a torcida perde a linha. Com a dupla mais pesada, Felipe, Luiz, Rafinha. É bicicleta, é chapéu, é caneta aí. Já pode entregar o Puskas pro Arrascaeta. Diego, camisa 10, segura o capitão. Cruzar na área, golaço de cabeça do Arão. Rodolfo e Pablo Mari, fechando aquela zaga. Diego Alves no gol, vixe, não passa nada. A torcida mais bonita gritando na arquibancada. E ainda tem Jorge Jesus no comando da parada. Vem, é 7 vezes campeão. Isso é Flamengo ganhando o Brasileirão. Vai, segura o Mengão, nação de vencedores. Somos bicampeões da Taça Libertadores. Raça, amor e paixão, eu digo raça, amor e paixão, eu digo raça, amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Eu digo raça, amor e paixão, eu digo raça, amor e paixão, eu digo raça, amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Salve, salve, nação rubro-negra, que ano incrível, campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, o mundo é nosso, voa Flamengo!